eu acreditava no amor, mas na prática eu via que aquilo era algo muito difícil, porque as referências que eu tinha de casamentos bons, duradouros, onde as pessoas eram felizes e se completavam mutuamente, na verdade eram muito poucas. E principalmente na minha própria família, porque meu pai com minha mãe era o terceiro casamento dele. E me relacionei com algumas pessoas, nada dava certo, sempre tinha frustrações, muitas angústias com relação à minha vida amorosa, e eu decidi focar nos meus estudos e deixar aquilo um pouco de lado. Eu ouvia muito assim: "Ah, você não pode depender de homem, você tem que ser uma mulher independente, você não pode ficar sempre tendo uma pessoa ali que te sustente ou que você dependa, você tem que estudar, estuda, foca no seu trabalho, no seu estudo, que isso é o melhor que você faz". Então eu aprendi dessa forma. E comecei a estudar para o vestibular, ingressei numa universidade. Eu estava em Porto Alegre, estudando medicina, e tinha algumas amigas que frequentavam a Igreja Universal. No entanto, eu tinha bastante preconceito, até eu não gostava, não me identificava. E foi que nessa época eu tive uma desilusão amorosa. E isso marcou muito a minha vida, mexeu muito comigo. Eu me senti realmente assim muito fragilizada. E essas amigas me convidaram, até que eu aceitei o convite delas de conhecer a Igreja Universal, mesmo com aquele preconceito que eu tinha. Quando eu cheguei na igreja, eu vi que na verdade não era nada daquilo que eu imaginava. E também comecei a perceber que quem precisava mudar era eu. Não era somente porque eu escolhi uma pessoa errada para me relacionar que eu estava sendo infeliz. Não, eu precisava mudar. Então eu entendi a necessidade de me arrepender. Na verdade, eu era uma pecadora e eu não conhecia a Deus. Então eu percebi essa necessidade espiritual que eu tinha e comecei a buscar. Comecei a buscar, me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo. Esse período entre eu entrar na igreja a primeira vez e receber o Espírito Santo foi em torno de uns 8 meses. Não demorou. Eu entreguei, porque eu percebi que o que eu precisava, o que faltava na minha vida era o Senhor Jesus. E eu continuei estudando, continuei vivendo a minha vida. E aí naquela época já, um pouco tempo depois também foi levantada a obreira, então em menos de 2 anos já tinha acontecido muitas coisas na minha vida. E aí eu comecei a olhar um pouco para minha vida sentimental, comecei a participar das reuniões da terapia do amor, mas ao mesmo tempo ainda tinha questões interiores minha que eu precisava mudar e hoje eu entendo. Focava bastante no trabalho, nos estudos. Então, se eu tinha que fazer algo, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero viajar. Eu ia. E eu me sentia frustrada. Às vezes eu estava do outro lado do mundo, viajando num lugar maravilhoso, mas estava sozinha. Então, isso era algo que pesava para mim. E esses anos foram passando, chegou o momento da minha formatura e também gostaria de estar ali na minha festa de formatura, com um namorado, um noivo, meu marido, mas estava sozinha. E nisso o tempo passou, mais ou menos 7 anos depois, eu já estava formada, estava me programando para ir fazer minha especialização nos Estados Unidos. E um belo dia eu caí em mim e falei assim: não, mas espera, eu tô aqui na igreja, tô numa igreja grande, não encontro ninguém para mim aqui, eu quero uma pessoa da fé, não quero de forma alguma buscar alguém que não tenha a mesma fé que eu. Se eu for para os Estados Unidos, me enfiar num hospital, ficar 24 horas por dia num hospital, como que eu vou encontrar alguém? Como que eu vou priorizar meu casamento? Dessa forma, eu estou só priorizando a minha vida profissional. E aí eu acabei, por conta dessa questão sentimental, realmente desistindo daquele objetivo de ir para os Estados Unidos. E Deus acabou me dando a direção para eu vir para São Paulo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei decidida. Eu falei para Deus: eu não vou mais errar. Chega. Eu já errei, eu já acertei, já aconteceram tantas coisas, mas eu vou agora seguir o que o Senhor me orientar. Então eu morava num bairro que era próximo ao meu curso e eu ia toda quinta-feira para o Templo de Salomão fazer a terapia do amor. Aquilo era um sacrifício para mim, mas eu não abria mão, porque eu sabia do meu objetivo, do meu plano. Não adiantava de nada eu me formar, ter o meu curso, especialização, mestrado, tudo, e não ter a minha vida sentimental realizada, como eu via muitas pessoas na minha profissão, que eram profissionalmente muito bem-sucedidas, porém na vida sentimental havia um vazio. E eu não queria mais aquilo para mim. E quando eu estava nesse processo, vinha muitos pensamentos negativos. Você não vai conseguir,
você vai precisar encontrar uma pessoa de fora da igreja. Aqui na igreja não tem ninguém para você, não tem ninguém compatível. E nessa época eu já era médica, já estava na minha especialização, já tinha um mestrado. Então, também encontrar uma pessoa compatível nesse quesito intelectual já se tornou mais difícil. E aí a gente ouvia muitas coisas, cobranças. E a vida sentimental era a área da minha vida onde eu não queria que ninguém perguntasse. Não podia tocar nesse assunto. Você podia perguntar o que quisesse para mim. Não me pergunta da minha vida sentimental, porque eu carregava aquela vergonha de estar tanto tempo sem ter alguém bacana do meu lado. E foi que teve uma campanha de Israel, e eu lembro que na terapia do amor foi falado muito sobre o medo. E até que eu gravei esse versículo comigo, né? Que posso pegar? Aqui. Que foi esse aqui, de 1 João 4:18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, eu percebi que o que faltava ali naquele momento era tirar de dentro de mim aquele medo. Aquele medo de errar novamente. Aquele medo de encontrar uma pessoa, de repente me apaixonar e ver que no fim não era nada daquilo. Então, eu precisei lançar fora esse medo. E foi esse medo que eu coloquei no altar naquela fogueira santa. Falei, Deus, eu já fiz várias campanhas para minha vida amorosa, mas agora chega. Agora eu entrego ao Senhor esse medo. E era um final de ano. E eu sempre ficava com aquela expectativa. Esse ano eu vou virar o ano, na vigília da virada vai ter alguém do meu lado. Sempre ficava com essa expectativa e nunca acontecia. E aí 10 anos se passaram e não acontecia. E esse ano específico eu falei assim, Deus, sinceramente, eu não sei se o Senhor vai me dar alguém esse ano, se vai ser o ano que vem, se vai ser daqui X tempo, não me importa. Mas eu entrego nas tuas mãos essa ansiedade. E foi que, menos de 2 meses depois da Santa, teve o encontro dos solteiros no Templo de Salomão, que inclusive era algo que eu não gostava de participar, eu não gostava, porque eu ficava com vergonha, tímida, mas eu pensava assim, quando tinha esses eventos, poxa, tem que também dar oportunidade para o Espírito Santo me abençoar, porque eu vou ficar aqui parada dentro de casa, só trabalhando, só fazendo minhas coisas, e não vai bater um príncipe encantado na minha porta. E nesse dia eu conheci uma pessoa, começamos a conversar e eu percebi que muitas das coisas que eu pensava para o futuro, que eu queria, também era compatível com ele. E eu já estava na igreja há bastante tempo, ele já estava na igreja há bastante tempo e ele estava solteiro também há muitos anos. E isso me chamou muito a atenção. Ele já tinha o Espírito Santo, ajudava nos grupos da igreja, era uma pessoa que se dedicava nas coisas que ele fazia. E a partir de então, eu comecei a pedir a Deus para me mostrar se de fato, de verdade, era ele, a pessoa que ele tinha separado para mim. E eu encontrei um pedido de fogueira santa que eu tinha guardado, uma cópia. E naquele pedido havia a descrição exata de como era o Fernando. E ali eu lembro que eu caí em prantos, porque eu pensei, meu Deus, é o Fernando descrito aqui. E eu escrevi isso muito tempo antes de conhecê-lo. Então nós namoramos, noivamos e nos casamos em 11 meses. E aqui eu quero frisar um ponto muito importante, que nós nos casamos num altar de fogueira santa. Estava escrito vida por vida. Foi o que nós fizemos, o voto diante de Deus. E aqui nós já completamos 6 anos do nosso casamento. E hoje nós servimos a Deus juntos, na nossa igreja, como obreiros. E o nosso casamento hoje é realizado. A gente pode experimentar daquilo que Deus realmente prometeu. Então, o nosso ponto fraco, que era a vida sentimental, hoje se tornou o ponto forte na nossa vida. E foi interessante porque quando eu conheci o Fernando no encontro dos solteiros, eu estava num bairro da Zona Leste e ele morava no bairro da Zona Sul e nós íamos em igrejas bem distantes uma da outra. E nós nunca teríamos nos encontrado se não fosse ter tido essa iniciativa da Hora dos Solteiros e nós termos aceitado. Mas, graças a Deus, estamos aqui hoje. E não apenas ser realizado na minha vida sentimental, mas hoje nós somos completos em todas as áreas da nossa vida.
Eu sou médica ginecologista e obstetra, tenho a minha clínica, onde eu atendo minhas pacientes, onde a gente cuida das pessoas. Então isso também traz uma realização muito grande para mim. Mas a minha prioridade, depois do Espírito Santo, não é o meu trabalho, e sim o meu casamento.